A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos, minhas queridas. Boa tarde, o ouvinte que vai me ouvir nesta tarde. Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Primeiramente, eu quero te dizer que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor nesta tarde e que nós venhamos poder guardar nos nossos corações, botar em prática, meus amados irmãos. Estou aqui somente para falar que Deus, Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso em poder, Ele é grandioso em misericórdia. É isso aí, nós temos que continuar clamando, buscando a Deus, para que nós venhamos receber vitória. Amém, meus queridos? Deus, Ele é maravilhoso. A paz do Senhor, irmã Dionisa, mulher de Deus, que Deus te abençoe, minha querida, grandiosamente. A paz do Senhor, presbítero Valdeci. Então, sem perca de tempo, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, qual está no livro de Lucas 8, a partir do versículo 4. Amém, meus queridos? Aonde o 4 nos diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse por parábolas. Há um semeador que saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E a outra caiu sobre as pedras, e nascida se queimou-se, pois não tinha unidade. E a outra entre os espinhos, e crescendo com ele os espinhos, o sufocou. E a outra caiu em boa terra, e nascida produzia fruto, 100 por 1, 200, e estas coisas clamavam. Quem tem ouvido, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos fala da parábola do semeador, né? Que ele saiu a semear, né, meus queridos? A paz do Senhor, irmã Raimunda Lopes, que ele saiu a semear. E o discípulo interrogava, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós é dado o conhecer e o mistérios do reino de Deus, mas outros por parábolas, para que vendo não veja, e não ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola da semente, é a palavra de Deus. Esta, pois, é a parábola da semente, e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, quando os seus discípulos interrogaram o Senhor Jesus, ele disse para eles que a eles era dado conhecimento, né, da palavra do Senhor, do reino do céu, mas a outros era falado por parábolas, para que eles não viessem entender. Então, a parábolas está nos falando que, falando por parábolas, é a semente é a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que o semeador, ele saiu a semear, mas uma parte da semente
ela caiu na beira do caminho, né? A que caiu na beira do caminho, viu o povo, passava, pisava, e os pássaros do céu comiam aquela semente, né? E a palavra do Senhor nos diz que a outra parte, ela caiu sobre a pedra, a qual ela cresceu, mas ela foi ali queimada, né? Porque ela não tinha profundeza na pedra, não tinha como ela entrar para encontrar firmeza ali na pedra. Ela cresceu somente ali por cima. E a outra parte da semente, a palavra nos diz que ela caiu entre os espinhos e ali cresceu junto com os espinhos, né, meu querido? E aí a palavra do Senhor nos diz que aquela semente que cresceu junto com os espinhos, ela foi sufocada, né? Isso, meus amados irmãos. E a outra parte, ela caiu numa boa terra, né? A qual ela cresceu e ela produziu os frutos, né? Então, a palavra do Senhor nos fala que é a palavra de Deus, né? A semente é a palavra. Quando a palavra ela é lançada e ela cai no seu coração, que você guarda, que você pratica, não tem nada que faça você sair dos caminhos da presença do Senhor, né? Mas Deus, Ele sabe e Ele conhece todas as coisas, né? Então, nos fala bem aqui, aonde não vai nos falar da que caiu na beira do caminho. E os que estão junto ao caminho, estes são aqueles que ouvem e depois vem o diabo e lhe tira do coração a palavra, para que ele não venha a ser salvo. Aquela semente, meus amados irmãos, que ela caiu à beira do caminho, é aqueles que eles ouvem a palavra de Deus, né? Mas só que depois, eles saindo dali, da presença do Senhor, da onde eles ouviram a palavra do Senhor, eles dão ouvido a outras coisas. Eles dão ouvidos palavras negativas, palavras aos contrários. Que o Satanás, ele usa as próprias pessoas para que venha fazer nós sair da presença de Deus, para que venha sair da presença dos caminhos do Senhor. Então, ele ouviu a palavra do Senhor, só que ele não guardou no seu coração. E aí veio o diabo e tirou ele da presença do Senhor, né? Fez com que ele afastasse dos caminhos do Senhor, que ele saiu para que ele não viesse ganhar a sua salvação. É por isso, meus amados, que nós temos que ouvir a palavra de Deus e temos que guardar no nosso coração, para que nada nos tire da presença do Senhor. Amém, meus amados? E aquelas que caíram entre as pedras, aquela semente que caiu entre as pedras, é aquele que ouve a palavra do Senhor, tá ali, ela ouve com alegria, ele aceita com alegria, né? Mas só que ele não tem raiz suficiente. Por algum tempo, no tempo da tentação, no tempo da provação, no tempo da tribulação, qual é que ele fala? Eu vou sair do caminho do Senhor. Porque falaram para mim uma coisa e não é da maneira que fala, né? Então, quando vem a provação, quando vem a tentação, aquela semente que caiu entre as pedras, ele fala logo, eu vou sair desta igreja, eu não vou com a cara desse pastor, eu não vou com a cara desta irmã. Ele bota o empecilho para que ele venha sair da presença de Deus, porque ele também recebeu ali com alegria.
Ele recebeu com alegria, mas ele não botou a sua fé em prática. Ele não guardou no seu coração para que ele não viesse pecar contra o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados, que a outra parte ela caiu entre os espinhos e crescendo junto com o espinho, né? A palavra do Senhor nos diz. Aquela que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem e indo por adiante são sufocados, pois os cuidados das fazendas, da vida, a deleitação da vida, não dão fruto com perfeição. A palavra do Senhor nos diz que aquela ali que cresceu junto com o espinho, elas se preocupam mais com as coisas materiais, com as riquezas, com as outras coisas, não se preocupam tanto com a vida espiritual. Então, se preocupa com a desolação da vida, com o que fazer, preocupado. Então, eles não dão muito tempo para o Senhor. Eles não dão muita atenção para a palavra. E aí também eles se sentem sufocados, meus queridos. Porque eles dizem, é tanto trabalho, eu não vou para a casa do Senhor hoje porque eu tenho tanta coisa para me fazer. É tanto a fazer que eu não vou para a casa de Deus hoje. Eu estou cansado, hoje eu trabalhei muito. Eu fui lá na fazenda, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não vou hoje na casa do Senhor. Uma Raimunda pediu para Rosa embora. E aí, meus amados, é assim. Então, Deus, ele quer a nossa prioridade para ele. Deus, ele quer que nós busquemos mais a ele. Deus, ele quer que nós botamos ele no primeiro lugar na nossa vida. É no primeiro lugar em tudo que nós temos que botar Deus. Deus, ele não tem que ficar no segundo plano, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, não. Mas ele tem que ficar no primeiro lugar. Então, aquela semente que ela foi caída entre os espinhos, elas não estavam botando Deus em primeiro lugar na sua vida. Elas estavam deixando Deus como segunda opção, talvez como terceira opção. E não é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele quer que nós se dedicamos a Ele. Ele quer que nós façamos a obra dele com perfeição, meus amados. Se você tem um cargo na casa de Deus, e aí você fica tão sufocado com as outras coisas que tem para você fazer, e aí você não vai cumprir aquilo que você tem, que o Senhor lhe entregou ali para fazer na casa dele. Você diz assim, hoje é o meu dia, mas eu não vou, eu estou cansada, eu estou afadigada. Mas não é isso, meu amado, que o Senhor quer. Ele quer que nós botamos ele no primeiro lugar. Irmã Maria, Rosário, que paz do Senhor, minha querida, que Deus te abençoe. Nós temos que botar Deus no primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que botar a Deus acima de tudo, não é no segundo plano. Mas sim, que ele venha a ser o primeiro pilar nas nossas vidas. Quando nós amanhecemos os dias, nós já temos que entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos projetos, o que nós vamos fazer. Nós temos que botar ali adiante dele, falar, Senhor, é assim, assim, mas o primeiro lugar é tu, Senhor. Vai na minha frente, resolva essa situação para mim. Vai na minha frente neste projeto. Toma o primeiro lugar, Senhor. Estou esperando em ti. Eu estou confiando em ti. Porque Deus, ele nos dá vitória, meus queridos. Deus, ele nos dá vitória.
este problema que o nosso país está passando. Nós temos que botar Deus no primeiro lugar, crendo e confiando que o Senhor, Ele vai nos dar vitória. Que o Senhor está conosco, Ele está no controle da situação. Que o Senhor, Ele é o nosso general de guerra e Ele vai nos dar vitória. Nós temos que botar Deus no primeiro lugar em tudo das nossas vidas. Não vamos deixar Deus no segundo lugar. Não vamos deixar Deus no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, não. Mas Deus é no primeiro lugar das nossas vidas, meus queridos, que nós temos que botar. A prioridade é de Deus nas nossas vidas. A prioridade é de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos deixar pai e mãe para seguir ao Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que nós temos que abandonar tudo por amor a Ele. Então, meus amados, vamos botar o Senhor no primeiro lugar da nossa vida, porque Deus, Ele é bom, porque Deus, Ele é maravilhoso, grandioso em poder. Vamos ver a outra parte aqui, meus amados. E aquela que caiu numa terra boa, meus amados irmãos, essas são que ouvem a palavra do Senhor e conserva no seu coração. Aquela semente que caiu numa terra boa é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a conserve no seu coração. Conserva no seu coração, meus amados. E eles dão bom fruto. E aí então conserva no seu coração, né? Osto bem dão frutos como perfeição. Aquelas que ouvem a palavra de Deus, aquela semente que caiu na terra boa, é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e elas guardam no seu coração, elas conservam no seu coração. Com elas conservando ali, elas vão produzir bons frutos. Elas dão frutos se elas recebem um cargo na casa de Deus. Elas vão fazer com perfeição. Elas assim, olha, eu recebi aquilo ali, o Senhor me confiou. O Senhor me entregou. Pois eu vou dar o melhor para Ele. Porque Ele merece o melhor de mim. O Senhor, Ele merece o melhor da minha vida. Então eu vou me dedicar, eu vou cuidar do que o Senhor me entregou. Aí, meus irmãos, essas pessoas elas dão bom fruto com perfeição. Porque elas ouviram, elas guardaram, elas praticaram. Elas guardaram a palavra do Senhor no seu coração. Elas não temeram, elas botaram Deus no primeiro lugar em tudo na sua vida. É isso que nós temos que fazer, meus queridos. É Deus em primeiro lugar em tudo. É em tudo, meus amados. É em tudo nós temos que botar Deus no primeiro lugar. É em tudo, meus queridos. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele tem cuidado de ti. O Senhor, Ele tem cuidado da tua família. O Senhor tem cuidado do teu trabalho. O Senhor, Ele tem te protegido. Ele tem te guardado. Porque tu tem botado Ele no primeiro lugar na tua vida. Então, a prioridade é de Deus nas nossas vidas. É a Ele que nós temos que buscar. É a Ele que nós temos que exaltar. Nós somos a semente que caiu na boa terra. E essa semente que ela caiu na boa terra, ela tem que dar os frutos com perfeição. Ela não tem que dar ouvido às coisas que desagradam.
Mas por mais que venham falar alguma coisa ao teu coração, tu sabe que Deus, Ele está em primeiro lugar. E nada pode te abalar, nada vai poder te sufocar, porque Deus está no primeiro lugar da tua vida. Tu ouviu a palavra do Senhor, tu ouviu a palavra do Senhor e tu conservou no teu coração aquela palavra que tu ouviu. Então ouve a palavra de Deus, meus queridos, nesta tarde, e conserva no teu coração, guarda no teu coração, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Vamos continuar clamando pelo nosso país. Vamos continuar clamando pelo Brasil, pela nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Vamos, meus amados. Mas vamos botar Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo, meus irmãos, Deus tem que ficar no primeiro lugar. Para que nós venhamos receber vitória. Para que nós venhamos receber milagre. A prioridade é de Deus nas nossas vidas. É Deus. No nosso levantar, nós temos que agradecer e adorar. No nosso deitar, a todo momento nós temos que estar botando Deus em tudo nas nossas vidas. No primeiro lugar. Para que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Para que nada venha nos tirar do caminho de Deus. É por isso que eu senti de trazer esta palavra nesta tarde. Viu, meus queridos? A parábola do semeador. Porque quantos ouvem a palavra do Senhor, mas não dão crédito? Quantos aceitam o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador das suas vidas, mas amanhã e depois afasta da presença de Deus? E quantos nos têm crescido entre os espinhos e se sente sufocado com as lutas, com os problemas? Se sente tão sufocado que não sabe o que fazer. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e guarda no seu coração, conserva a palavra do Senhor para si. Este vem as lutas, este vem os problemas, mas ele permanece firme na presença do Senhor. Ele permanece adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Veio o problema? Vamos adorar, meu querido. Vamos buscar a presença de Deus. Vem as provações. Vamos glorificar e bendizer o nome do Senhor, meu amado. É isso que nós temos que fazer. É adorar, é glorificar, é exaltar. Quando as lutas virem, nós temos que cantar hino de louvores ao Senhor. Quando vir as provações, nós temos que cantar hino de louvores ao Senhor. Nós temos que dar graça ao nosso Deus, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, por tudo. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que o Senhor botou no meu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. E que tu possa ouvir a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Conservar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus visite o teu lar, visite a tua família, visite a tua vida. Eu não sei o que tu precisa, eu não sei o que tu necessita. Talvez você fala comigo aqui, mas talvez eu nem lhe conheço. Mas tem um que te conhece. É Deus. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do teu problema. E Ele vai te dar vitória. Então divulgue, deixe o seu oi, deixe o seu comentário. Tá bom, meus queridos? Vamos divulgar para que a palavra do Senhor vá a outros corações, aqueles que nunca aceitaram Ele como único e verdadeiro Salvador das suas vidas. Vitória a Deus dará a nós, eu sei.
Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se nós andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Então vamos orar. Deus amado, Pai querido, eu te apresento, Senhor, o nosso país. Eu te apresento o nosso estado, a nossa cidade, o nosso Brasil, as cidades lá fora, Senhor, as nações, Pai. Eu entrego, Senhor amado, nas tuas mãos. Senhor, nos guarde, Senhor amado, deste mal. Nos proteja, papai querido, deste mal, Senhor. Porque, Senhor, tu tens o poder, tu tens a autoridade. Pai, tu és o Deus de Abraão, Senhor. Tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó, papai querido. E nós te clamamos, Senhor, nós botamos na tua presença, Pai. Nós te pedimos livramento, nós te pedimos socorro. Assim, Senhor, como tu livraste o povo de Israel ali, Senhor, das mãos de Faraó, Pai amado, daquelas pragas, a qual tu mandaste no Egito, Pai, que tu possa nos guardar, que tu possa nos livrar, que tu possa nos proteger, Senhor amado, deste grande mal, Senhor amado, contra as nossas vidas. Guarda nós, guarda nossas famílias, Pai, guarda o nosso povo, papai querido. Deus, tu és Deus, Pai, tu é Pai. Somente tu tens o poder, somente tu tens a autoridade, Senhor. E nós botamos a nossa confiança, a nossa esperança está em ti, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então fique com Deus, meus queridos. Que Deus te abençoe. Deixe o seu oi, deixe o seu comentário, compartilhe, nos ajude. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida que já ouviu e sobre a vida daqueles que vão ouvir. Que as bênçãos do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as suas vidas. A paz do Senhor, uma boa tarde, fique com Deus.